Olá, boa noite. Vai pegar fogo. Hoje é o encontro entre dois nordestinos. O tema é polêmico. Quem manda no Nordeste, o Lula ou o Bolsonaro? Comigo, dois nordestinos com posições completamente diferentes. Mas antes de anunciá-los, antes de vocês conhecê-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar, a partir de agora, Pegando Fogo, o TBC Debate. Quem manda no Nordeste, Lula ou Bolsonaro? Quem fez mais pelo Nordeste? Comigo, dois notáveis especialistas com posições completamente diferentes. Raimundo Nonato dos Santos é enfermeiro e maranhense. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui, né? Para a gente estar conversando sobre esse tema muito importante para a nossa sociedade, para o Brasil. E eu estou muito feliz em dar minha opinião e estar conversando com todo mundo aqui hoje, tá bom? Muito bem, o prazer é todo nosso. Conosco também o Senivaldo Silva Ramos, comerciante, é baiano, apoiador do Lula e ele veio caracterizado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite seus telespectadores, boa noite a sua produção. E estou aqui muito feliz, agradecido pelo convite. Estamos aqui para fazer, como você diz, o debate de ideias. Sem dúvida alguma. Quem manda no Nordeste? Quem fez mais pelo Nordeste? Diga aí, vou começar com o Raimundo Nonato, que é enfermeiro. Quem fez mais pelo Nordeste, Raimundo? Bom, a gente tem que ver, hoje em dia, quem fez mais e quem fez menos, isso importa sim, porque na época do governo do PT, ele fez muito, o Lula, ele deveria ser um cara, ele teve a oportunidade de ser um cara extraordinário, de ser um gênio. Só que no decorrer do governo dele, infelizmente, ele deixou a desejar e a imagem dele foi pro ralo, né? Mas o Bolsonaro, nesses 4 anos de mandato, ele consertou praticamente metade das obras paradas, das cagadas que o PT deixou, né? Então, e para você ver... Vou usar seu linguajar. O PT fez muita cagada, na sua opinião, no Nordeste? Sim, ele fez muita cagada. E o Bolsonaro, nesses 4 anos de mandato, ele pegou aí a guerra, ele pegou a pandemia. Mesmo assim, o Brasil conseguiu crescer, a gente conseguiu diminuir a índice de criminalidade, feminicídio, a educação, mesmo na pandemia, o Bolsonaro conseguiu levar... Pois o problema é que ele não fez uma universidade, não fez uma casa popular. Aí você relatou bem, ele não deu conta nem de terminar as obras que o Lula iniciou. Se tem um trecho da BR-135 que liga Minas Gerais e corta 4 estados do Nordeste, que era para fazer pouco mais de 100 e poucos quilômetros. Passou os 4 anos, nem isso, nem terminou. Nem as pontes que estava lá para fazer não terminou. Mas e a transposição do São Francisco? Isso, aí agora você focou num negócio interessante. Porque a transposição do São Francisco, o Lula fez 73%, a Dilma fez mais 22%, o Temer fez 8%, e ele fez 6 e alguma coisa. Aí ele é que fez. Então, assim, porque o cara que fez 6%, é ele que fez toda a obra. Agora esqueceu os 8 anos de mandato do Lula, que foi todo focado lá. Aquele projeto lá para atender 12 milhões de pessoas. O governo Dilma caminhou pouco. Sim, caminhou pouco. Agora, assim, o Temer, que foi 2 anos de mandato, fez mais obra na transposição do que ele. Então, assim, é muito fácil você fazer palanque em cima das obras dos outros. É muito fácil. Eu falo aqui para você. Você tem noção do que o Lula fez para o Nordeste? Por exemplo, o que o Lula fez de casa popular no Nordeste é equivalente à população de Goiânia. Você tem noção da população de Goiânia? Quantos mil habitantes moram em Goiânia? Foi o que o Lula fez de casa popular no Nordeste. Além de ter feito universidades, além de ter feito uma parte do trecho da ferrovia leste-oeste, além de ter feito N universidades, como eu citei aqui, além de ajudar cidades que melhorar o transporte, por exemplo. O metrô lá de Salvador
teve empenho do governo federal. A maior parte foi do governo federal, assim como é Goiânia. Porque assim, ele, meu conterrâneo, com todo respeito, maranhense que eu respeito muito, nós somos muito batalhador. Isso é fato. Todo nordestino que muda de lá para cá, nós somos muito batalhador, independente do estado. Eu não sei o porquê que o presidente se achou no direito de chamar nordestino de burro e analfabeto. Não sei porquê, de onde que ele tirou isso. Isso então, foi assim, apenas isso é um preconceito enorme dele. Chamou quando? Chamou agora na live dele, logo quando terminou o primeiro turno. Chamou de burro? Usou esse adjetivo? Burro, está lá na live. Ele usou o adjetivo assim, ó, textualmente na live dele, dizendo o seguinte, olha, a pergunta foi o seguinte, por que o senhor teve essa baixa votação no Nordeste? Eu falei assim, porque o nordestino é um povo analfabeto, burro e sem cultura. Olha, que mais que esse presidente tem do Nordeste, é por isso que o nordestino vai dar a resposta para ele nas urnas, que deu no primeiro turno e vai dar agora no segundo turno. Porque lá no segundo turno ele já caiu 5 pontos percentuais. Senivaldo, eu até que eu entendo você nesse todos os esquisitos que você fala do Lula, só que uma coisa a gente tem que falar. O Lula, o PT, toda a equipe do PT, eles teve quanto tempo para mudar? Agora eu vou falar uma coisa para você. Quanto que valeu a obra da transposição que foi para levar água para o Nordeste? 12 milhões de reais. Foi não, muito mais. Quanto que valeu aquela obra? Não, 12 milhões foi só para fazer os projetos. Lá tem só bomba lá que tem que... Porque lá é o seguinte, para não poder ter que cortar no chão, eu convido até que conheça lá o projeto. Para não ter que cortar no chão, igual o metrô, aí você tem que fazer um trecho de canteiro, aí tem que ter uma bomba para bombear, para nivelar, para poder chegar no outro trecho. Você concorda comigo que o Lula teve tempo o suficiente para fazer essa obra. Você que é nordestino, igual eu, maranhense, sim, Raimundo, o que eu quero dizer para você é que, às vezes, um projeto do tamanho... A oportunidade foi dada a ele. Não, eu quero dizer para você, o 2002, projeto... 2006... Não é isso. Foi dado a ele. Vou deixar você que conseguiu isso, seu raciocínio, depois você me dá um tempo para mim. Você já votou no Lula, então, várias vezes. Já votei no Lula, depositei toda a minha confiança no Lula. Agora, eu quero nova oportunidade. Se o Bolsonaro... na época do governo Lula, pessoal, ele fez N coisas, eu tenho que agradecer ele? Não, ele fez apenas o papel dele, como o Bolsonaro está fazendo o papel dele. Sim, que o Bolsonaro no momento não fez. Agora, nós temos que escolher... Nós estamos dizendo, o Bolsonaro também está tendo a oportunidade, ele não fez. Bolsonaro. Por que meu voto é Bolsonaro? Bolsonaro entrou nos 4 anos, ele já diminuiu. No governo do PT, eu estava indo para a escola, eu fui assaltado 2 vezes. No governo, nos 4 anos do Bolsonaro, não fui assaltado uma vez. Segurança Pública melhorou para você no Nordeste? Segurança Pública... Pergunto, Raimundo, quanto que o Bolsonaro investiu na segurança pública? Aqui, no Estado, se melhorou a segurança pública, é mérito do governador, porque o governo federal não investiu aqui essas condições, não. Se melhorou os índices aqui da segurança pública, é o governador, porque se você for olhar lá o fundo de repasse constitucional, que o governo federal era obrigado a passar para o Caiado, não passou adequadamente. O Caiado teve que entrar na justiça várias vezes para poder... Mas vários governadores do Nordeste são de esquerda, são do PT, e os índices de criminalidade no Nordeste têm aumentado muito. Não é verdade. Baseado em qual índice? Em qual índice que aumentou? Se todo mundo, se o governo federal é o primeiro a proclamar que baixou, por que lá no Nordeste aumentou? Mas o senhor... Então há uma distância da divulgação. Bom, o governo federal tem nota oficial dizendo, bom, no meu governo, o índice de criminalidade baixou. Aí no Nordeste aumentou por quê? O senhor Senivaldo, eu respeito todo o senhor, por o senhor estar defendendo, ou seja, a esquerda, o PT, não tem nada contra isso, mas assim, o senhor anda com frequência no Nordeste como um civil, uma pessoa normal, o senhor... Fica com isso. Eu, como uma maranhense, eu ando no meu Nordeste como pessoa, eu vou na roça, eu sei que na época que o PT esteve lá, ele prometeu levar energia, enfim... Levou energia para muito, ou não todo deu aquele levar projeto que ele tinha, mas levou energia. Você pode ver que muitas pessoas da sua família receberam energia. Sim, agora. Você pode ver que levou. Tá todo mundo lá com energia, tá todo mundo com internet, mas não foi na época do Lula. O Lula teve todo o tempo, 13 anos, para levar época de quem? A água, para levar energia para nós. Ou seja, então ele fez o projeto, só que era um projeto muito bom. Mas seu governo acabou com o programa Luz para Todos. Não, então, assim... Era um projeto muito bom, levar água, levar energia para nós. Se teve cisterna no Nordeste, foi o Lula que criou o que ele fez por trás, cumpriu. Ou seja, que o Lula fala assim, mas eu não roubei, ninguém prova. Ou seja, cara, incrível.
Se imagina, você tem uma empresa e você é o dono da empresa e você põe um funcionário lá e o funcionário chega o cliente, aí ele atende mal o cliente, você acha que sua empresa não vai afundar? Então, se o presidente era o Lula, ele tinha por obrigação de fiscalizar Gedel Vieira, enfim, todos aqueles outros que eu não vou citar. Houve corrupção, então, no governo ele tinha Nordeste? por obrigação. Então, você, assim, eu entendo o senhor, mas concorda comigo que ele teve o tempo para ele ter a oportunidade dele, para ele fazer, ou seja, o povo brasileiro acreditou no Lula. Agora, o que eu estou dizendo para o senhor? Com Bolsonaro, a segurança pública melhorou, ou seja, só que o Bolsonaro tirou de multa, de empresa de radar que tinha, que isso aí, na verdade, isso é uma máfia de multa. Então, a CNH, ele melhorou para nós, que era 20 pontos, jogou lá para 40, né? Então, sim, assim, Raimundo, mas o cara que anda corretamente não precisa se preocupar com o número de pontos, não, é só andar corretamente. O que a gente tem que seguir é a Constituição, é a lei estabelecida. Eu fui presidente da SMT 14 meses. Mas tinha muita pegadinha. Então, não. Em relação ao radar, sempre teve pegadinha. Mas pegadinha onde? É porque assim, a pessoa fala assim, tem pegadinha, mas eu queria que a pessoa falasse assim, aonde houve pegadinha? Para dizer assim, pegadinha houve ali. Não, é porque uma vez eu passei em tal lugar, o veículo estava escondido. Não, a lei não diz que o veículo não tinha muito radar atrás de árvore, por exemplo? Não, eu já vi várias vezes. Não, o radar ele é posto de acordo com a demanda que as pessoas solicitam, é de acordo com a necessidade. Você não pode colocar radar aonde as pessoas, aonde não tem demanda, não. E Goiânia, o Lula deve mudar isso, então, deve fiscalizar mais as estradas, deve colocar mais radar nas estradas. Quem anda corretamente não precisa ser fiscalizado. Isso nós aprendemos desde berço. Desde berço. Ele aprendeu lá na família dele, que eu tenho certeza que a família dele aprendeu assim. Eu aprendi na minha família, que quem anda corretamente não precisa ser fiscalizado e nem teme ser fiscalizado. Precisa sim. Não precisa não. Quem anda corretamente, não precisa ser fiscalizado e nem teme fiscalização. Eu não temo fiscalização de jeito nenhum. Eu adoro que seja fiscalizado sim a minha casa, ainda por mais que eu tenha direito, por eu ser uma pessoa de direito, eu tenho que a polícia parar, pedir os meus documentos, não importa se eu seja advogado, se eu seja médico, enfim. Outra coisa, eu só vou citar algumas outras coisas que o Lula fez, que deixou... eu trabalho com médico, cara, que ele fez pelo FIES, enfim. Conseguiu fazer sua faculdade, só que muitos deles, quando terminaram de sair da faculdade, saíram afogados, entendeu? Saíram dentro... Então, assim, o Lula, ele teve a oportunidade dele. Ou seja, você fala assim, mas o Lula fez enfim, não era o Lula, era atrás de todo o mandato dele. Toda eu tenho uma enteada que ela, felizmente, ela só tornou médica por causa do programa que o Lula instituiu. Sim. E hoje, graças a Deus, ela vai ter uma profissão exemplar, melhor do que a minha. Ótimo. Inclusive financeiramente, por causa dessa oportunidade que ele deu. Porque se fosse para mim bancar com o meu salário, com o meu rendimento, eu não dava conta de bancar. Porque sabe por quê? Porque só a mensalidade da faculdade dela era 5 mil e algumas coisas, mais os custos para mantê-la lá, para ela poder estudar. Então, assim, a gente pode fazer a defesa das pessoas, daquilo que é convicção, que você acredita ou não, mas a gente também não pode esquecer lá para trás do que aconteceu. Assim, quem conheceu o Nordeste antes do Lula e quem conheceu pós-Lula sabe do que ele foi importante para o Nordeste e o que ele fez no Nordeste. Rafael, enfim, dizendo aqui para você, eu quero dizer para você, como um nordestino, eu pensei muito em vir aqui, porque depois passou o primeiro turno, os nordestinos foram muito atacados, sim, porque o Nordeste, infelizmente, tem uma boa porcentagem, influencia sim, porque o Nordeste é carente, o Nordeste precisa de atenção. E em todo esse governo do PT, o PT teve a oportunidade de fazer o melhor pelo Nordeste. Imagina, a água, a seca, o Nordeste, a gente só precisa, gente, de água para a gente produzir, porque a gente tem terra, nós temos coragem para trabalhar ou seja, o milagre que o Lula deveria ter feito era essa transposição. O cara, ele começou todas as obras. Quantos estádios o Lula deixou sem fazer, escolheu os estádios e não escolheu a educação, tirou dinheiro da saúde? Agora eu pergunto para você, hoje,
Qual o argumento que você leva para um pai de família que mora lá, que precisou tanto dessa água para regar? Porque eu morava no Nordeste, a gente plantava tomate, plantava tudo lá, e nós carregava água cerca de 7 quilômetros de distância para molhar nossa plantação. E a gente tinha, ou seja, dificuldade com as coisas, mas a gente não passava fome. Agora imagina, o Lula passou um tanto de tempo desse, teve a oportunidade. Pois é, meu conterrâneo, mas aí e aí vem com a promessa. Assim, na época do Lula tinha gente passando fome no Nordeste? Tinha sim, sempre teve gente passando fome. Por isso que ele criou o programa Fome Zero, para poder eliminar. Depois do Fome Zero, acabou com a fome no Nordeste? Não acabou. Acabou com a fome no Nordeste? Ele reduziu um índice satisfatório que foi reconhecido pela ONU. Se você lembra, ele foi chamado na ONU para poder receber prêmio por causa desse programa que ele criou. Qual era o valor do auxílio do Bolsa Família na época do Lula? Eu não me lembro o valor aqui para falar exatamente, 180. Eu não quero falar números. Não, 180 é que o governo está dizendo. Ele tinha uma fração. Ele era uma fração, ele tinha família que recebia mais, então nunca foi exato, o número exato para cada pessoa, não. Tinha um conjunto de regras que você tinha que obedecer, que isso ia te dando pontuação para você receber um pouquinho a mais. Mas acabou a fome na época do Lula? É diferente. O seu governo, sabe o que ele fez? Uhum. Ele mandou uma proposta, que eu era assessor da Câmara até o ano passado, ele mandou uma proposta do auxílio Brasil aí, que agora chama Auxílio Brasil, foi R$200. Aí o PT apresentou uma proposta de 600, aí o presidente da Câmara, que na época é o Rodrigo Maia, para achar um meio termo, para arrumar um jeito de aprovar mais fácil, aprovou R$400, que logo depois ele reconheceu que o negócio era interessante, porque quando ele entrou no governo, ele falou, vamos acabar com esse negócio de Bolsa Família, que isso aqui é uma baderna, que não sei o quê. Quando ele percebeu, lá alguém deve ter dito para ele, você vai precisar desses votos aí. Esses votos aí é interessante. Então, aí ele foi lá e tentando fazer as correções que ele mesmo tinha proposto a não fazer. Então, assim, eu conheço a figura do presidente. Eu trabalhei lá no 4º andar, eu era assessor da Câmara e eu ia levar projeto de lei para os deputados lá do Rio assinar. E eu ia muito no gabinete do ex-deputado Carlos Santana. Entendo o senhor. No dele eu nunca entrei. Então, assim, essa coisa homofóbica que ele tem, ele não mudou em nada. Quando ele era deputado, que eu saía lá no corredor, que ele ia para o plenário, a gente ficava horrorizado com as piadinhas que ele falava, que ele, para ser nordestino, ele precisava ter só um pouco mais da cabeça chata. Senivaldo Ramos, então, assim, tem uma série de coisas que é da pessoa dele, ele não vai mudar. Então é isso que eu falo. Então, com respeito ao senhor, assim, só para mim fechar meu raciocínio. Uhum. Depois do que ele falou, de nós nordestinos, que tudo isso que ele falou, e você continuar defendendo o Bolsonaro, é a mesma coisa de Peru. 100%. É a mesma coisa de Peru comemorar o dia do Natal. O nordestino que defende o Bolsonaro é discriminado? Ué, o cara disse que eu sou burro, que eu sou analfabeto e que eu sou sem cultura. O que eu vou esperar de um homem desse? Eu vou esperar o que de um homem desse? O Lula também, se a gente fosse julgar, ou se a gente estivesse aqui só para criticar, meter bomba e tal, o Lula também já falou várias atrocidades com o nordestino, falou várias. Se a gente fosse julgar, nordestino, meu amigo. Então me fala aqui, já que o senhor está dizendo que o Bolsonaro não fez nada para nada, porque eu já falei para o senhor, o que o Lula fez de bom, eu não tenho que agradecer ele, porque isso é obrigação do presidente. Coisa que ele fez me fala 5 coisas de bom, de mais, ou seja, extraordinário que o Bolsonaro trouxe, que melhorou a vida nem só dos nordestinos, do Brasil inteiro. Nenhuma. Vou citar para você. Nenhuma. Primeiramente, a CNH. Cara, imagina você que trabalha de aplicativo, você é um pai de família, às vezes você passa no radar, você constrói uma multa, não é porque você é irresponsável, você é uma pessoa, é porque é o dia a dia, é a vida. Então, ele mudou de 20 para 40. Outra coisa, os Correios... Isso aí vai contribuir para a inflação, meu amigo. Aquela máfia de radar da BR-153, o Bolsonaro acabou com aquilo. Que não foi o Lula que implementou, não foi o Lula. E a Caixa Econômica dando lucro, ou seja... Não foi o Lula. O Lula terminou o mandato dele. O Bolsonaro, gente, outra coisa eu vou falar para vocês. O Lula terminou o mandato dele em 2010. O Bolsonaro, ele não tem intenção de prejudicar o Brasil, ele não tem intenção de prejudicar o nordestino, isso é palavras equivocadas. O salário de deputado que o Bolsonaro ele poderia ter para ele, gente, ele abriu mão disso. Então, assim, você abre o cadastro único. Você acha que se o Lula... Você abre o cadastro único agora, o CAD único, para poder fazer o cadastro do Bolsa Família e ver quantas famílias ele excluiu lá do Nordeste. Não, pergunta que é isso, se é de interesse político. Eu entendo o senhor que é nordestino também.
lá da Bahia. Tem eu acesso sei ao que Ministério, o senhor... Raimundo, tem acesso ao Ministério e pergunta lá quantas famílias foram excluídas Então, o Bolsonaro, da presta Bolsa atenção, Família. Bolsonaro não fez nada, no ponto de vista dele, até agora, nem um ponto Você acabou negativo, de falar nem um negócio positivo. aqui, que todo mundo vai para o governo, você tem que fazer a função dele. Você falou aqui que o Lula tinha que fazer a função dele. Não, sim, Então, todo governo ele tem que ir para lá, ele tem que ir para lá, ele tem que fazer a função dele. Ele não está fazendo mais nada do que para aquilo que ele foi eleito. Mas cita algumas coisas que o Bolsonaro fez de bom que você acha uma casa do programa É Minha Vida que o Bolsonaro fez. Não vou dizer nem no Nordeste, não. Aqui em Goiás mesmo. Fala assim, ó, eu sei do tal município que o Bolsonaro foi lá e fez tantas casas do Minha Casa Minha Vida. Eu digo. Diga. Ó, como que um presidente pegou um país lascado... Diga uma casa que ele fez no estado. Como que ele ia fazer, sendo que ele pegou o país... Momento mais difícil, pandemia, guerra, ou seja, a corrupção. Como que ele vai produzir? Ele estava tentando arrumar você pegou o governo 2 anos do Temer. Que o PT fez. Então você vai dizer que o governo do Temer era corrupto. Porque ele pegou o governo foi do Temer. O Temer foi que ajudou o eleger. Seu governo, a Dilma foi cassada, foi em 2015. Eu sou a favor do Bolsonaro. Quero até aqui, não sei se esse vídeo praticamente vai chegar até ele, eu quero deixar, eu sou muito grato a ele, eu sou técnico de enfermagem, atuante na área, trabalhei praticamente a pandemia inteira em 3 instituições. Sabe quem lembrou dos enfermeiros, sabe quem lembrou das pessoas que ficam trabalhando por migalha? A gente que é técnico de enfermagem, trabalhando por migalha, a gente é chamado de serve-sopa, de limpa a bunda dos outros. Eu faço isso, meu trabalho, com muita honra, só que quem valorizou a enfermagem, quem foi lá e pontuou que a gente precisa ser reconhecido, que a gente... O enfermeiro foi, ou seja, a gente trabalhou a pandemia inteira com salário lá embaixo. Aí o Bolsonaro foi lá, viu... Aprovou, foi o Congresso que aprovou. A maior parte das pessoas que votou contra foi os petistas. Escuta. Então, assim, o PT só vota a maior parte das benefícios que vem para a sociedade, o PT vai votar contra. Então, não tem como. Você sabe o que não tem como acreditar mais no Lula, não tem como acreditar mais no PT. O Congresso aprovou, seu presidente vetou, aí mandou o veto para o Congresso. E o Congresso foi e derrubou o veto do seu presidente. Não é verdade o que você está falando. É verdade. Ele não sancionou. Me mostra a cópia da sanção do projeto que ele sancionou. Ele vetou. Pode até pesquisar aí, o Rafael pode até pesquisar aí. O projeto foi aprovado pelo Congresso, mandou para ele sancionar. O STF que barrou, não foi não? Não. Os governadores é que entraram dizendo que era inconstitucional. Mas o Congresso aprovou. Se ele quisesse ter metido a caneta sancionado na íntegra, ele não sancionou. É porque não funciona só com ele. Ele pegou e derrubou um bocado de coisa, aí voltou para o Congresso e o Congresso derrubou o veto dele. Foi assim que você teve um aumento real do salário. Aqui a manchete é a seguinte, a STF forma maioria para manter suspensão do piso da enfermagem. Sim, isso foi porque o Caiado, vários governadores entraram alegando que os estados e os municípios não têm dinheiro para pagar o piso. Esse é que eles estão entrando com a tal de ADIM. Então, mas no caso foi o presidente da República? Não. Então. Quem entrou com a ADIM foi os governadores e os prefeitos alegando que não tem condições de pagar o piso salarial. Sim. O que aconteceu no decorrer do projeto foi assim, ó, o projeto foi apresentado por um deputado e um senador do PT, aí aprovou e ele mandou para o presidente sancionar. Ele foi e vetou. Falou, isso aqui, esse item aqui, eu não concordo, vetou. O projeto, assim, quando o presidente veta, volta para o Congresso. A gente tem pouquíssimo tempo. E derrubou o veto dele. Okay. Foi por isso que ele ganhou o aumento real de salário. A gente tem pouquíssimo tempo, mas se o PT acabou com a fome durante esses 13 anos, por que a fome voltou à mesa dos brasileiros? Por causa dos governos que sucederam eles. Por que não consolidou isso, já que ficou 13 anos no poder, se as pessoas... Rafael, foram em tese empregadas, para você ou foi apenas uma esmola que foi dada momentaneamente em troca de votos? Não, eu acho que você está sendo injusto chamar isso de esmola. Não, é uma pergunta. Estou falando assim. É uma pergunta. Pois é, não, estou falando assim. A pergunta que eu fiz, se foi uma esmola. Foi tal. Como assim, eu acho que esses programas sociais, em muitas situações,
seja do Lula, seja do Bolsonaro, seja do Michel Temer, do Fernando Henrique Cardoso, quem quer que seja, né? Sim. É uma forma de políticos se perpetuarem no poder. Não. Não Sim. Você sabe. Não houve uma transição. E aí eu estou fazendo uma crítica a todos. Ao Lula, ao Bolsonaro, a todo mundo. Rafael, está certo. Estou fazendo uma crítica a todos. certo. Rafael, certo. não houve. Você sabe, lá no estado dele, tem mães lá que tem 9 filhos. Tem 9 filhos. É culpa dela? Não, é culpa do sistema, porque ela foi criada para reproduzir. Ela não tem uma cultura de falar assim, eu preciso de Então o ter senhor está poucos chamando filhos. parte da população do Nordeste sem cultura? Não estou chamando de sem cultura, não. Não foi isso que o senhor disse? Não, eu só estou dizendo assim, O senhor disse falta de conhecimento, é preparação da família, é para isso que eu estou dizendo. Então, o que eu estou dizendo assim... Então o Nordeste tem esse problema de falta de conhecimento? Tem falta de esclarecimento? Tem, porque muitas pessoas lá, eu, por exemplo, eu sou o mais velho de 9 irmãos. 9 irmãos, por quê? Minha mãe estava com Então o senhor aquela concorda cultura. com o Bolsonaro, então? Não, que pelo falta contrário. cultura em alguns aspectos? Isso não é Que a cultura. taxa de analfabetismo é muito grande? Não, de jeito nenhum, eu discordo dele plenamente. A taxa de analfabetismo é grande no Nordeste? Não, hoje é uma das mais baixas. Não, mas é muito grande. Não, muito é grande. alta, Mas mas o senhor não é a da mais O senhor não grande. acabou de dizer... O senhor não acabou de falar aqui que a fome existe por falta de instrução, falta de conhecimento. Falta de conhecimento é o quê? Falta de conhecimento é o quê? Talvez as famílias planejar melhor a família, as mães planejar melhor as famílias, um pouco mais de empenho do governo. E aí, quando eu falo governo, não é só o Estado, não. Governo é gerar política que esclarece as pessoas, para dizer assim, olha, você com 9, você vai ter mais dificuldade do que cuidar com 5. Mas por que o PT não fez esse trabalho? Fez, mas o tempo que o PT ficou no governo foi o suficientemente para erradicar tudo. Mas não foram 13 anos no poder? Mas isso, às vezes, você pode ficar 20 anos que você não é o suficiente. Um problema como às vezes, você não resolve ele, não instalar de dedo em 15, 20 anos, não. Esse é um problema então, que vem de geração. Do Nordeste, parte da população do Nordeste, das mulheres que têm muitos filhos, precisam de mais conhecimento? Foi isso que o senhor disse? Sim, precisa de conhecimento, precisa de ter incentivo de política do governo para poder planejar melhor, talvez, a sua família. É isso que eu falo. Eu tenho certeza. Talvez se minha mãe tivesse um pouco mais de esclarecimento, talvez ela não tinha tido 9 filhos. Só equilibrar o tempo para a gente fechar. Beleza. É isso. Falando aqui, todos os meus familiares nordestinos que estão muito satisfeitos com o governo do Bolsonaro, sim. Bolsonaro, antes do Bolsonaro, era no governo do PT, que para a gente ser um microempreendedor, fazer, cara, vender alface, fazer qualquer coisa, você tinha que passar quase 6 meses para abrir uma pequena empresa. Era uma burocracia. Tornou microempreendedor porque deixa eu falar para o senhor, eu entendo o senhor a respeito, só que depois que o Bolsonaro entrou, só para você ver, os aplicativos melhorou. Hoje em dia, o nordestino, os meus amigos e conterrâneos, eles estão sim, eles falam, Raimundo, vai lá, fala que a gente vai votar em massa no Bolsonaro, porque a nossa vida mudou sim, não tem como a gente acreditar mais no PT, sendo que ele passou 13 anos. O PT tinha como acabar a fome do Nordeste? Tinha sim, mas o que ele tinha, ele roubou. Infelizmente, roubaram. Meu amigo, foi 167 denúncias, foi mais de 300, ou seja, então assim, não tem como, eles roubaram dinheiro demais. Se o PT na pandemia tivesse no governo, o que o senhor acha que teria acontecido se o PT tivesse na pandemia agora? Você vai ver o que é roubo agora nesse orçamento secreto. Aguarde. Pessoal, eu só quero... Então, vocês que acreditam no PT, põe o PT de novo põe o PT para você ver. Eu voto no Bolsonaro, estou satisfeito com o governo dele, sim, ele mudou sim. Todo o Nordeste... O governo do PT teve corrupção, na sua visão? Todo governo, o governo ele tem um papel de fiscalizar. O Lula fez o papel dele. Ele abriu a lei da transparência, ele fortaleceu a CGU, ele não mandou diretor nenhum da Polícia Federal parar a investigação igual isso aí está fazendo. Só começar a chegar nas coisas que é de interesse contra ele. Ele foi trocando de delegado, foi trocando para investigar. Então, assim, corrupção, ela não parou não. O que parou foi de investigar.
Ele é que não está deixando investigar. O senhor... Agora, a briga dele com o Alexandre de Moraes é justamente porque o Alexandre de Moraes peitou ele. Falou, não, opa, aqui Ok, você infelizmente não vai, o tempo acabou. Você não vai passar por cima dos interesses da população, não. Infelizmente Isso. o tempo acabou. Serivaldo Silva Ramos, 30 segundos para suas conclusões. Muito obrigado, você que é comerciante, baiano. Muito obrigado. Meus conterrâneos, vamos para as urnas. O que eu quero dizer é te agradecer, Rafael, pelo convite, a sua produção. A Honória, né? Pelo convite, e quero dizer que o destino do país está em nossas mãos. Nós temos 2 projetos de governo. Um que vai permanecer a democracia e outro que vai usar o regime autoritário para poder perpassar os interesses dele. Você vai ver, agora eles vão entender o que vai significar, caso esse homem seja eleito, o que significa Venezuela. Ok. Raimundo Nonato dos Santos é enfermeiro maranhense. Muito obrigado pela sua presença. 30 segundos finais. Meu povo nordestino, nós hoje, de 4 anos para cá, nós andamos de peito aberto, nós andamos de cabeça erguida, porque nós temos o orgulho de dizer que somos nordestinos, que nós somos faxineiros, que nós hoje em dia nós somos microempreendedor e não tem vergonha de dizer que nós somos nordestinos, não. Nós acreditamos sim no povo brasileiro, nós acreditamos sim no atual presidente, nós vamos reeleger, porque nós precisamos de uma nova esperança, gente. Não tem como acreditar mais no PT, até o nosso amigo convidado que é petista, hoje ele anda de cabeça erguida, a segurança pública melhorou 100%, você anda de cabeça erguida na faculdade, 10 horas, 11 horas da noite, você não é mais assaltado. Na época do governo do PT, o comércio dele era sucateado pelos ratos, isso é verdade, gente. Então, assim, eu acredito, 22, nós vamos vencer essa eleição. Ok, e você em casa que é suficientemente inteligente, que tire as suas próprias conclusões. Parabéns pelo nível do debate. Brigam ideias e não pessoas. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.